A coisa mais difícil deste mundo é a gente viver ao lado de uma pessoa egoísta. Como que é difícil a gente entender a cabeça e os pensamentos de uma pessoa que só pensa em si mesma. Pois foi o egoísmo que tirou Lúcifer do céu. Agora, se você pensar muito bem, todos nós somos egoístas. Não sabemos conviver com pessoas egoístas, mas somos egoístas. Mas o que fazer quando até as nossas orações são egoístas? Eu quero falar hoje sobre isso com a lição da Escola Sabatina. E se você não saia daí, porque você vai perder muito. Quais são os passos importantes para que a oração não seja egoísta? Daqui a pouco conversamos. Hoje é segunda-feira, 5 de janeiro de 2026. Ontem já estive lá na igreja do La Chance. Um abraço para os nossos queridos irmãos de lá, fomos muito bem recebidos, almoçamos bem, a Sueli e eu. E estamos aí já de volta das férias e agora trabalhando duro para que a gente possa ter um ano de muitas bênçãos e muita colheita para o reino do Senhor. E hoje a lição traz um tópico espetacular, a oração. A arma, essa arma que nós temos para lutar contra o pecado, contra o mal. Muitas vezes fazemos uso inapropriado dela. Em vez de ser a arma protetora, fazemos da oração uma arma autopreservativa, trazendo para nós mesmos, puxando para nós mesmos, e muitas vezes as nossas orações não passam de estratégias egoístas para alcançar tudo pensando em nós mesmos. E o que fazer para que a nossa oração não seja egoísta? Como nós podemos criar uma oração que seja agradável a Deus? Eu quero passar para vocês hoje 6 passos, 6 elementos de uma oração não egoísta. E esses elementos estão aqui nessa oração de Paulo, feita aqui em Filipenses capítulo 1, do 9 a 11, que diz assim: E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes, sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para glória e louvor a Deus. Vocês percebem que nesta oração de Paulo por sua igreja lá em Filipenses, aos moradores daquela cidade com quem ele tinha trabalhado, que tinha tido saudade, mas agora ele tinha preocupações, mostrando: vocês estão indo por um caminho que não é o melhor, que as orações de vocês sejam parecidas com essa que eu estou fazendo aqui com vocês. Então, os 6 elementos dessa oração de Paulo se encontram aqui. O primeiro dos elementos, amor que aumente mais e mais. O que Paulo quis dizer com isso? Que nosso amor, nossa conversa com Deus, ela reflete aquela intimidade que nós vamos tendo como temos com um amigo. Quanto mais a gente conhece uma pessoa, mais ouve, mais aprende sobre ela, a gente vai desenvolvendo mais respeito. Amor não vem sem respeito. E esse respeito para com Deus, ele aumenta cada vez mais, e à medida que esse respeito aumenta, o amor aumenta. E como é que a gente vai amar as pessoas? Se a gente tem respeito, aumenta no respeito, cada vez mais o amor vai estar aumentado. O segundo elemento desta oração é o conhecimento. E esse conhecimento que Paulo fala, ele tem que ir além daquele conhecimento intelectual. Esse conhecimento só pode ser adquirido por meio da comunhão com Deus e com a sua palavra. Se eu quero conhecer melhor a Deus, eu tenho que ler a palavra, entender a palavra.
Então, a minha oração tem que ser baseada nos princípios da palavra. Quando eu penso só em mim mesmo, eu estou nos princípios do egoísmo. Estou analisando a minha vida como uma pessoa mais importante do que as outras. Cada um de nós deve se julgar inferior ao próximo. O terceiro ingrediente desta oração de Paulo é o discernimento. O discernimento é a capacidade de aprovar o que é melhor em comparação com o que é espiritualmente prejudicial. Para que a gente tendo o discernimento, a gente consegue ter uma maneira de ler o contexto, ler as entrelinhas, não agir baseado apenas por informações superficiais. Eu conheço essa pessoa, eu conheço o que Deus quer, eu conheço o que você está querendo. E depois vem o próximo item, que é o quarto item, pureza ou sinceridade. Aqui o termo grego apresentado na oração para falar de pureza ou sinceridade é como se fosse julgar à luz do sol. Se você coloca alguma coisa à luz do sol, às claras, dá para ver, não está medindo por algo um pouco obscuro, está claro, está às claras, à luz do dia. Então, isso significa sinceridade, a gente tem que aprender a ser sinceridade. A nossa personalidade, às vezes, não é aquilo que a gente é de fato. A personalidade, às vezes, mascara aquilo que a gente deveria ser. O quinto ingrediente, irrepreensível ou inculpável. Significa agir de forma a não ser um obstáculo para os outros. A gente ter um padrão de comportamento que seja aprovado por qualquer pessoa. Quando você abrir a boca para orar, que ninguém possa te reprovar pela maneira como você faz. Falar e agir de acordo com o que você fala. E por fim, o sexto ingrediente, justiça por meio de Cristo. Esse tema da justiça é claro para mostrar que nós não temos justiça em nós mesmos. A justiça vem por meio de Jesus Cristo. Assim sendo, o que nós podemos fazer para que a nossa oração seja uma oração aprovada por Deus? Em síntese, em resumo, a nossa oração tem que ser oração focada nos outros e não somente em nós. Pare de fazer aquelas orações de lamentos. Claro que você pode fazer as suas queixas para Deus, dizer das suas angústias, das suas preocupações, mas quanto mais a gente tiver uma oração intercessora, focado nesses ingredientes em relação às outras pessoas, a partir do aumento do amor para com as pessoas, o amor para com Deus, essa experiência de respeito, as nossas orações serão aprovadas e eficazes. Que Deus te ajude e Deus me ajude também a gente construir esse padrão de linguagem, de comportamento com Deus. Vamos orar. Senhor, nos tome em tuas mãos, nos ajude a crescer a nossa relação contigo e com o próximo, para que o nosso amor seja aumentado cada vez mais e mais. Em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa.